A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson. Parte 2 do livro O Trabalho com os Sonhos. Quarta etapa, os rituais. No momento em que se chega a esta quarta etapa, já foi feita uma interpretação. Já fizemos o melhor que pudemos para entender o sonho com nossa mente. Chegou a hora de fazer alguma coisa física. Esta etapa é muito importante, porque ajuda a integrar a experiência do sonho em nossa vida consciente desperta. Para algumas pessoas, essa é uma etapa difícil do trabalho com os sonhos. Quando lhes pergunto o que vão fazer a respeito do sonho, simplesmente lhes dá um branco. Contudo, com um pouco de prática, aprendemos a usar a imaginação e inventar rituais engenhosos que dão ao sonho proximidade e concretização física. Nós nos surpreenderemos com o poder que esta quarta etapa tem para aumentar o entendimento do sonho e até para mudar nossos hábitos e atitudes, agindo conscientemente para reverenciar os sonhos. Esta etapa requer um ato físico que venha afirmar a mensagem do sonho. Pode ser um ato prático, como resultado do sonho, por exemplo. Você pode sentir a necessidade de começar a pagar suas dívidas no prazo certo, ou esclarecer uma relação que se tornou confusa, ou pode ser um ato simbólico, um ritual que traga para o cotidiano o significado do sonho de uma forma poderosa. Muitos exemplos me vêm à mente. As pessoas, algumas vezes, sonham que precisam ficar mais atentas ao seu lado sensível e a seus valores sentimentais. Para tal sonho, podemos fazer um ritual, reservando uma noite para realizar algo de profundo valor, algo que sintamos como importante e sublime, mas para o qual nunca temos tempo. Ou podemos fazer alguma coisa pequena, sutil, para mostrar afeição por alguém com quem nos importamos. As pequenas coisas funcionam melhor. Por exemplo, aparecer para uma visita rápida ou enviar um cartão. Qualquer ritual físico servirá se reafirmar a mensagem do sonho. Se o sonho diz que gastamos muito tempo no trabalho, que precisamos de maior relaxamento físico, podemos fazer um ritual de ir para a praia ou para o campo, sair para um longo passeio, detendo os olhos nas cores da terra e do céu e nos religando com o mundo físico. Mesmo pequenos atos como esses têm o poder de tornar o sonho concreto e começar sua integração na vida consciente. Um dos melhores rituais de que me lembro foi feito por um jovem estudante que estava fazendo análise comigo. Ele sonhou que estava em um shopping center num sábado à noite, andando de um lugar em outro, e tudo lhe parecia ruim. Encontrou um monte de quinquilharias para comprar, entre aspas, lixo de comida, que o fez passar mal, e travou contatos superficiais que o deixaram insatisfeito. Ele tinha se esforçado bastante nas 3 primeiras etapas do trabalho com os sonhos. Sua interpretação foi a de que o sonho fazia referência à sua, entre aspas, síndrome de sábado à noite. Esta consistia em, também, entre aspas, sair com a turma, para beber bastante, comer alimentos não saudáveis, metendo-se em aventuras e relacionamentos que o deixavam vazio depois. À luz do sonho, ele decidiu que esse tipo de sociabilidade e de recreação não eram saudáveis para ele, pois representavam um conjunto de valores e um modo de vida que não eram próprios dele. Perguntei-lhe o que havia feito a respeito do sonho e qual tinha sido sua quarta etapa. Ele decidiu que a essência do sonho fora captada na frase lixo de comida. No sonho, ele vivenciou o lixo de comida do relacionamento humano e da coletividade. Assim como o lixo de comida, eles não lhe davam alimento para sua vida interior, sua vida sentimental ou mesmo o relacionamento humano. Então ele criou esse ritual para o sonho. Foi a uma barraca de hambúrguer e comprou um super hambúrguer com batatas fritas.
arranjou uma pá e levou, entre aspas, o lixo de comida para o quintal de sua casa. Cavou um buraco e sepultou o sanduíche e as fritas, com uma cerimônia altamente solene. Fez isso como um ato simbólico de renúncia. Ele reafirmou ritualisticamente sua intenção de terminar com os envolvimentos superficiais e destrutivos para os quais o sonho chamou sua atenção. Esse sonho e esse ritual tiveram um efeito profundo sobre o rapaz. Deram início a uma grande evolução na sua força de vontade, consciência e maturidade. O ritual o fez parar de procurar alimentos onde não podiam ser encontrados, de dar sua vida para pessoas e atividades que não o podiam alimentar em qualquer nível profundo. Este é um exemplo instrutivo do que a nossa sociedade faz com os jovens em geral. Perdermos as formas tradicionais de coletividade, a família, o clã, a escola, a igreja, que os poderiam nutrir psicologicamente e espiritualmente. A maior parte das formas e atividades sociais disponíveis para eles não contribuem para a sua saúde física ou seu bem-estar interior. Esta situação geral está bem simbolizada pela imagem do sonho, de jovens circulando em shopping centers, procurando sem rumo alguma coisa para fazer, algum lugar para ir, um sentido ou uma ligação que não podem ser encontrados ali. Não há nada inerentemente errado com os shopping centers. É a mentalidade shopping center mostrada no sonho desse jovem que é o ponto crucial do problema. As pessoas geralmente se surpreendem ao aprender que os rituais de maior poder são os pequenos, os sutis. Não é necessário fazer coisas grandes ou caras. De fato, é contraproducente gastar muito tempo ou energia no ritual do sonho. Não comece por limpar a casa toda ou por tentar, de repente, em um dia, reformular todo o seu trabalho, apenas porque o sonho lhe disse para ser mais organizado. E é melhor não tentar envolver nisso todos os seus amigos. Não é necessário organizar um clube de jogging e eleger seus diretores só porque o sonho diz que é necessário se exercitar mais. Mantenha os rituais físicos pequenos e sutis, e eles serão mais poderosos. O ritual é uma representação física da mudança de atitude interior que o sonho está solicitando. E é este nível de mudança que está sendo requisitado pelo sonho. Também não é uma boa ideia tentar fazer um ritual e sair falando sobre seu sonho ou tentando explicar às pessoas. O falar tende a pôr toda a experiência por água abaixo, em um nível abstrato. Você a estraga pelo desejo de se apresentar sob melhor ângulo. Em vez de uma experiência vívida, íntima, termina-se enrolando em um bate-papo amorfo coletivo. Os melhores rituais são físicos, solitários e silenciosos. Estes são os únicos que são registrados ou mais profundamente no inconsciente. Usando o corpo. Realizar um ato físico tem um efeito mágico no trabalho com os sonhos. Ele tira o entendimento do sonho do nível puramente abstrato e lhe confere uma realidade imediata concreta. É uma forma de colocar o sonho no aqui e agora da vida física. Rituais e cerimônias, em geral, são formas de usar os atos pequenos, simbólicos, para estabelecer uma conexão entre o consciente e o inconsciente. O ritual nos fornece um meio de tirar os princípios do inconsciente e os imprimir de forma clara na mente consciente. Mas os rituais também têm efeito sobre o inconsciente. Um ritual altamente consciente devolve uma mensagem poderosa para o inconsciente, causando mudanças que acontecerão em níveis profundos, onde se originam nossas condutas e valores. Uma vez que compreendemos o significado do sonho com a mente consciente, é necessário transplantar nosso entendimento e consciência de volta aos níveis profundos do inconsciente. É como se colhêssemos a semente de uma árvore e a semeássemos de volta em seu solo natal. Da mesma forma, quando replantamos de volta nossa consciência no inconsciente, é produzida uma nova energia e uma nova vida a nível de matéria,
Primeva. O ciclo das gerações continua e novas formas buscam o seu caminho para o nível da consciência. Muitos anos atrás, quando eu estava estudando no Instituto Jung, em Zurique, a famosa Toni Wolff, uma colega de Jung, trabalhava ainda com pacientes, como analista, particularmente nesse assunto de fazer algumas coisas concretas com os sonhos. Ela era conhecida como monstro sagrado. Recebia seus pacientes na porta, e antes mesmo que eles chegassem a uma cadeira, ela perguntava: "E o que você fez com o sonho da semana passada?" Os pacientes que tinham feito alguma coisa específica, alguma coisa concreta, estavam salvos da fúria que se abateria sobre eles. Mas se eles hesitassem e gaguejassem dizendo que pensaram um pouco sobre o assunto, que conversaram com alguém ou coisas vagas como essas, ela os fazia dar meia volta e os reconduzia à porta, enquanto a porta era fechada violentamente atrás deles. Ela dizia: "Volte quando puder falar a sério." Assim era com ela, e todos sabiam, ou se trabalhava ou se desistia. A ideia de Toni Wolff era que na cabeça das pessoas modernas os sonhos existiam muito mais como pensamentos aéreos, muito mais como abstrações. Deve-se informar ao resto do corpo o que sonhamos. Ela dizia: "As pessoas podem ser analisadas por 20 anos e nada abaixo do pescoço está ciente de qualquer coisa que está acontecendo. Você precisa fazer alguma coisa. Faça alguma coisa com os seus músculos." Nossa tendência no Ocidente é tornar qualquer coisa abstrata, usar a discussão prolixa como um substitutivo para a experiência sensível, direta. Temos uma necessidade tremenda de manter nossos corpos e os nossos sentimentos envolvidos. Temos de transformar nossas ideias teóricas em uma experiência, entre aspas, visceral, ao, entre aspas, nível das vísceras. As ideias e imagens dos sonhos devem entrar em nossa emoção, nas nossas fibras musculares, nas células do nosso corpo. É preciso um ato físico. Quando elas ficam registradas fisicamente, ficam também registradas nas camadas mais profundas da psique. Redescobrindo o poder do ritual. Assim como temos de sobrepujar os preconceitos culturais para nos aproximarmos do inconsciente, temos também de nos desligar de alguns preconceitos arraigados para respeitar os rituais como uma parte necessária e útil da vida humana. Alguns de nós aceitamos automaticamente a ideia de que os rituais nada mais são que os remanescentes de um passado supersticioso ou de crenças religiosas fora de moda. As palavras ritual e cerimônia são geralmente usadas depreciativamente para significar, entre aspas, formalidade vazia e sem significado. De alguns anos para cá, entretanto, já são muitos os que se interessam em xamanismo e em rituais dos nativos norte-americanos e de outras culturas tribais. Começamos a redescobrir os rituais como uma ferramenta humana natural para conectar o self interior, focalizando e refinando o nosso insight religioso e reunindo a energia psicológica. Começamos a perceber que nos empobrecemos ao abandonar aquilo que nossos ancestrais tribais tinham como parte de sua vida espiritual cotidiana. Jung antecipou este novo conhecimento décadas atrás, quando demonstrou que ritual e cerimônia são caminhos importantes para o inconsciente. O ritual é um meio de ter acesso ao mundo interior que a raça humana fez evoluir desde o início de sua história. O uso do ritual remonta à aurora dos tempos, entre nossos ancestrais pré-históricos. O ritual é uma faculdade que temos como os sonhos, que nos capacita a estabelecer um fluxo de comunicação entre a mente consciente e o inconsciente.
Nossa ânsia instintiva para o ritual expressivo permanece nos dias de hoje, mesmo que tenhamos perdido o senso do seu papel psicológico e espiritual em nossa vida. Um dos significados da palavra cerimônia, na sua forma original latina, era, entre aspas, respeito. Uma cerimônia era a forma de comportamento quando se sentia o senso do respeito ou quando se permanecia em respeito. Toda a formalidade estabelecida em torno da cerimônia religiosa é uma indicação da reverência e respeito que as pessoas sentiam em relação ao objeto da cerimônia. É natural para o ser humano mostrar reverência através da formalidade, usar atos simbólicos altamente ritualizados, como uma forma de se aproximar cuidadosamente do mundo interior. Como isso se aplica aos sonhos? Quando começamos a vivenciá-los, sentimos que existe um poder e uma inteligência enorme por trás deles. Sentimos que os sonhos estão revelando camadas da nossa alma que não conhecíamos, tocando em assuntos tão importantes que toda a percepção da vida e seu significado começam a ser reformulados. É então que precisamos conhecer os rituais e seu papel na vida humana. Nossa vida religiosa novamente desperta. Encontramos-nos frente ao mundo divino e necessitamos dos rituais tão desesperadamente quanto os antigos. Precisamos dos rituais para trocar essas energias do sonho e as expandir, tocar essas energias do sonho e as expandir, mantendo ao mesmo tempo nosso equilíbrio na vida diária. Precisamos expressar nosso respeito, júbilo e gratidão, e às vezes nosso temor. Para tudo isso, o ritual é o canal que nossos instintos nos fornecem. Nisso não somos diferentes de nossos ancestrais primitivos. Toda a minha experiência como psicólogo me leva à conclusão de que o sentido de reverência é necessário para a saúde psicológica. Se o indivíduo não tem o sentido de reverência, nenhum sentido de que existe alguém ou algo que possa inspirar respeito, geralmente isso indica um ego inflado que desliga a personalidade consciente, completamente do manancial inconsciente que o alimenta. É irônico, então, que muito da nossa cultura moderna tenha o objetivo de erradicar toda reverência, todo respeito pelas verdades e qualidades superiores que inspiram um sentimento de respeito e de veneração na alma humana. O ritual, na sua forma verdadeira, é um dos canais mais expressivos para o nosso senso de reverência e veneração. É esse o porquê de os rituais terem acontecido espontaneamente entre os seres humanos em todos os cantos da Terra. É esse o porquê de as pessoas de hoje, totalmente desprovidas do ritual significativo, sentirem a sensação de vazio. Elas cortaram o contato com os grandes arquétipos que alimentam a vida anímica. Se examinarmos o ritual do ponto de vista psicológico, poderemos afirmar que o ritual correto é o comportamento simbólico cumprido conscientemente. Pessoas diferentes terão linguagens diferentes para expressar o que é simbolizado pelos atos ritualísticos. Mas a forma mais elevada do ritual tem esta característica. Aqueles que dele participam sentem que estão realizando um ato que tem significado simbólico e conscientemente procuram transformar o ato em um símbolo ativo, dinâmico. Cada movimento é o próprio símbolo em ação, trazendo o poder do mundo interior para uma forma física e visível. Quer estejamos conscientes disso ou não, muito do nosso comportamento é simbólico, mas o que transforma atos físicos em rituais elevados é a expressão do simbolismo dentro de um ato consciente. Em seu significado máximo, o ritual é uma série de atos físicos que expressam de forma condensada nosso relacionamento com o mundo interior do inconsciente. O papel do ritual no crescimento da consciência está relacionado com o poder de tornar a experiência simbólica algo físico e concreto. Apesar de conseguirmos entender o significado dos símbolos com a mente,
nossa compreensão se torna incomensuravelmente mais profunda e concreta quando sentimos os símbolos com o nosso corpo e nossos sentimentos. Quando só pensamos ou falamos sobre os símbolos, nos separamos facilmente do aspecto sensível que os envolve. Porém, se fizermos alguma coisa para expressar o símbolo, alguma coisa que envolve nosso corpo e nossas emoções, o símbolo se torna uma realidade viva para nós. Ele fica indelevelmente gravado em nossa consciência. O ritual é a ferramenta que torna possível expressar a essência da situação do sonho, a essência do princípio que o sonho ensina, a essência da energia arquétipa no sonho. O ritual reduz a voltagem o bastante para podermos transformá-la em atos imediatos concretos. Sem levar em conta aspectos psicológicos, as culturas antigas e primitivas sempre entenderam instintivamente que o ritual tinha uma função real na sua vida psíquica. Entendiam o ritual como um conjunto de atos formais que as levava a um contato imediato com os deuses. Os rituais serviam a muitas finalidades. Permitiam-lhes demonstrar respeito e reverência aos grandes poderes. Permitiam-lhes tocar o poder. O poder não os destruía nem os possuía, porque a troca era contida pelos limites seguros do ritual. Como a sarça ardente que protegeu os olhos de Moisés da visão de Jeová, como a forma animal de Zeus que defendeu Semele de seu poder terrível, até que ela foi tola o suficiente para pedir para vê-lo em toda a sua divindade e foi incinerada. O ritual protege a frágil consciência do ego do indivíduo e da tribo do poder bruto do inconsciente. Quando as culturas antigas e primitivas falavam em, entre aspas, ir até os deuses em seus rituais, isso significava, em sua linguagem arcaica, que se aproximavam dos grandes e terríveis arquétipos do inconsciente coletivo. Em nossos dias, está ainda na moda pensar sobre tudo isso como sendo ingenuidade e superstição. As outras culturas, porém, tinham uma grande vantagem sobre nós. Eles, pelo menos, reconheciam a existência do reino psíquico, apesar de falarem dele e se aproximarem dele através do ritual e do sonho. As pessoas de hoje, ao contrário, em sua maioria, abordaram a linguagem da religião. Poucos encontraram uma outra linguagem para ter acesso ao reino da alma. E o terrível subproduto disso é que nos esquecemos da sua existência. A esse respeito, estamos pior do que nossos assim chamados ancestrais primitivos. Agora que aprendemos a dar atenção aos nossos sonhos e ao nosso mundo interior, é hora ideal para redescobrirmos a maravilhosa capacidade humana para o ritual. Não precisa existir um conjunto de rituais estabelecidos para nós. Nada que esteja prescrito em uma fórmula ou tradição. Em vez disso, cada um de nós deve buscar em sua própria imaginação e, literalmente, entre aspas, sonhar o ritual para que vai servir para reverenciar um sonho particular. Cada ritual deve ser feito sob medida, a partir do material bruto do nosso próprio interior. Ele aflora do mesmo local interior que produziu o sonho. As associações e a interpretação. Todo o trabalho interior se torna menos ameaçador quando começamos a perceber que cada expressão do inconsciente, seja sonho, imaginação, visão ou ritual, procede do mesmo manancial profundo dentro de nós. E todas as coisas, então, caminham juntas. A cerimônia das flores. Para ilustrar as diferentes maneiras que as pessoas costumam adotar na elaboração de rituais simples para reverenciar os sonhos, examinemos mais alguns exemplos. O primeiro nos faz voltar a um sonho que já conhecemos, o sonho do monastério. Como vocês devem recordar-se, eu disse que voltaríamos a esse sonho
quando chegássemos à quarta etapa, para ver o que aconteceu com ele e com a moça que o sonhou. Sua experiência ilustra um fato bastante conhecido de quem trabalha regularmente com os sonhos. Se fazemos nosso trabalho interiormente e realizamos pequenos rituais para expressar nossa situação interior, geralmente é gerada uma grande carga de energia construtiva no mundo exterior, capaz de moldar as circunstâncias à nossa volta de uma maneira inesperada. Isso é parte da evidência que temos da existência do inconsciente coletivo. Descobrimos que ele nos liga tanto às pessoas quanto ao meio que nos cerca. Portanto, quando concentramos uma grande quantidade de energia no mundo interior, uma energia paralela geralmente surge nas pessoas ou nas situações à nossa volta. Dessa maneira, podemos realizar curas através do nosso trabalho interior que nunca conseguiríamos através de meios exteriores. Aqui está novamente o sonho do monastério. No monastério, entre aspas, estou na clausura de um monastério, em um quarto ou cela ligada à capela. Estou separada das pessoas e do resto da capela por uma grade. A missa começa. Participo sozinha em minha cela. Sento com as pernas cruzadas, no estilo zazen, mas segurando o meu rosário. Escuto o murmúrio da ladainha através da grade. As vozes são tranquilas. Fecho os olhos e também recebo a comunhão, apesar de ninguém ou nenhuma coisa física entrar na minha cela. A missa termina. Percebo que há flores desabrochando ao lado da minha câmara. Sinto uma profunda serenidade. Fecha aspas. Depois que esta mulher trabalhou no seu sonho, percebeu as implicações na sua vida e práticas religiosas, mas não conseguia pensar em nada físico para fazer. Parecia ser um assunto de percepção, de entendimento interior. Nenhum ato exterior estava implicado. De fato, se ela saísse e procurasse um grupo religioso para se unir, estaria violando o espírito do sonho, que era o de ficar tranquila na sua própria percepção espiritual. Finalmente, a jovem pensou num ato simbólico simples que poderia fazer para expressar seus sentimentos sobre o sonho e o significado que tinha para ela. No sonho, quando recebeu a comunhão, viu flores desabrochando espontaneamente ao lado de uma cela durante a missa. Ela saiu e colheu flores como as do sonho e levou-as para a praia. Chegando na beira do mar, por meio de uma cerimônia solene, atirou-as nas ondas. Ela fez isso como um ato simbólico de agradecer o presente que recebera, retribuindo-o à Mãe Terra, ao mar feminino do inconsciente. No momento, sentiu que isso era pouco, que poderia ter pensado em alguma coisa mais grandiosa para homenagear um sonho tão maravilhoso. Mas foi só o que conseguiu pensar. Então assim o fez. Ela se sentia imensamente grata pelo sonho e esse foi um ato de gratidão para com Deus e para com o meu feminino interior. Deixando o mar, dirigiu serenamente de volta à sua casa e encontrou uma amiga que foi visitá-la enquanto estava na praia. Uma amiga que não via com frequência. Juntas deram uma volta pela vizinhança. Então, várias coisas aconteceram em rápida sucessão, que até pareciam coincidências, apesar de não poderem ser. Primeiro, enquanto passeava, ela descobriu que havia um monastério na vizinhança, apenas a poucas quadras de sua casa. Ficou surpresa, pois anteriormente estivera em um monastério toda noite e toda manhã. Sua amiga era uma das poucas pessoas leigas que tinha permissão para entrar no claustro e até tinha a chave do portão. A amiga sugeriu que parassem e visitassem a capela e cumprimentassem as freiras. Quando a jovem entrou na capela do monastério, sentiu como se estivesse voltado para o sonho. A capela, que nunca vira antes, era idêntica à do sonho. Em todos os detalhes era igual. Ela sentou-se ali para meditar,
em postura zazen, e todos os significados, sentimentos e a serenidade intensa do sonho a inundaram novamente. Nos dias que se seguiram, foi-lhe dada permissão para que visitasse o monastério regularmente para meditar, passar um tempo em tranquilidade e alimentar sua parte monástica. O sonho do monastério se tornou uma realidade física exterior, tanto quanto uma realidade interior da terra do sonho. O fluxo interior e o fluxo exterior se tornaram sistemas de energia paralelos, movendo-se em conjunto em tandem. Nota: tandem, bicicleta com 2 assentos e 2 pares de pedais. O paradoxo de tudo é que, no momento em que ela estava prestes a desistir da religião e de toda forma exterior de participação religiosa, de repente encontra-se em um monastério físico, uma capela física, um grupo físico de freiras com as quais pode passar algumas horas por semana em um sentido de comunidade religiosa. E nada disso contradiz o monastério interior, a vida interior do espírito mostrada no sonho, e que estava além das formas religiosas externas e coletivas. Como se pode ver, o ritual que fez para seu sonho grandioso não lhe parecia muito dramático, mas sua, entre aspas, cerimônia das flores foi exatamente apropriada aos simples e poderosos símbolos do sonho. Ela gerou uma conexão entre o mundo interior do sonho e o mundo físico exterior, propiciando os eventos simultâneos posteriores daquele dia, unindo assim os dois lados da sua realidade. Se aprendermos a viver dessa maneira, descobriremos que todos os nossos sonhos se manifestam tanto no interior como exteriormente. Só a falta de percepção nos impede de ver as conexões sutis. Nossos rituais e cerimônias podem ajudar-nos a ver onde o mundo interior e o mundo físico se encontram e onde um reflete o outro, à medida que se movem em campos paralelos de energia. Quando você não consegue pensar em nada para fazer, pode-se sempre realizar um ato físico simples, mesmo que não se consiga pensar em alguma coisa relacionada diretamente com o sonho. Saia e dê uma volta no quarteirão em reverência ao seu sonho. Se isso for tudo o que conseguir imaginar. Acenda uma vela, faça alguma coisa. Se você conscientemente realizar um ato qualquer ato em honra ao do sonho será assimilado no seu inconsciente. Lembro-me de um homem maravilhoso, um monge, que veio fazer análise comigo. Como Tomás de Aquino, também ele vivia fora do mundo físico. Era um intelectual e tudo para ele era espiritual, teórico e abstrato. Como resposta aos seus sonhos, fazia as mais etéreas incursões na fantasia e na teologia. Mas seus sonhos nunca pareciam ser assimilados na sua vida emocional ou na sua vida prática, no relacionamento com as pessoas ou com o mundo à sua volta. Tudo estava bem até que chegou na 4ª etapa do trabalho com os sonhos. Então ficou zangado comigo. Não via por que precisava fazer alguma coisa a respeito do sonho. Pensava ser suficiente entendê-lo com a mente e compreender a teoria. Um dia, trabalhávamos com um sonho específico e ele zangou-se comigo, como de costume, e disse: então, o que espera que eu faça a respeito deste aqui? Uma resposta irracional surgiu de algum lugar do meu inconsciente. Você poderia sair e examinar as cascas de 10 árvores para homenagear o sonho. Ele olhou para mim, surpreso, levantou-se, resmungou alguma coisa e saiu da sala. Senti-me algo embaraçado. Não havia nada sobre árvores ou cascas no sonho. Eu estava tão surpreso com o que saiu da minha boca quanto ele. Cerca de 3 horas depois, o monge veio bater à minha porta com grande agitação, dizendo: Robert, você não sabe o quanto as cascas das árvores são interessantes. Algumas são marrons, outras são cinzentas, algumas são lisas, outras têm grandes rugosidades e pequenas criaturas vivem nelas. Existe uma cor diferente em cada lado e musgo cresce sobre elas,
e você não pode acreditar como são bonitas e interessantes as cascas das árvores. Nessas 3 horas, esse homem despertou pela primeira vez para o seu ser físico e para o mundo físico. Ele viu o espírito no mundo físico e não dissociado dele. Foi como se tivéssemos inventado um koan zen budista, que é a casca de 10 árvores. Os koans são afirmações ou vinhetas criptográficas que os roshis, ou seja, mestres do zen, tradicionalmente entregam aos monges para que eles encontrem a, entre aspas, resposta para o koan. Mas o koan é construído de tal forma que nenhuma resposta pode ser encontrada dentro da lógica comum do ego. Os monges devem esforçar-se para sair dos conceitos tradicionais, ultrapassando o limite do racional, para chegar à sabedoria intuitiva. Um exemplo famoso do koan é este: mostre-me o som de uma mão batendo palmas. Como acontece com todos os koans, pode não haver uma resposta comum à questão, que é a casca em 10 árvores. Porém, meu amigo descobriu como resposta que podemos encontrar um universo inteiro na casca de 10 árvores. Usando o bom senso, nossa imaginação geralmente produzirá um bom ritual físico para o sonho. Podemos recorrer à imaginação para nos ajudar. Como aprendemos, imaginação e sonhos vêm da mesma fonte e são concordantes. Porém, nem tudo que a imaginação produz deve ser realizado externamente. Devemos usar a cabeça. O santo hindu Sir Aurobindo uma vez disse: por que é que, quando as pessoas começam a renunciar ao mundo, a primeira coisa a que renunciam é o bom senso? Você pode sentir, quando o confronta, o mundo novo e mágico dos sonhos, que está abandonando seu velho e pequeno mundo. Mas não abandone o bom senso, não abandone a gentileza ou o respeito para com as pessoas à sua volta. Esta 4ª etapa do trabalho dos sonhos, o ritual físico, é um instrumento muito poderoso que pode afetar sua vida profundamente, se usado de forma construtiva. Mas, se for usado de forma tola ou irresponsável, pode causar muitas mágoas a você mesmo e aos outros. Pense 2 vezes antes de fazer coisas que sejam muito dramáticas ou exijam grandes confrontos ou ainda que envolvam as pessoas e os seus sentimentos. Evite também confrontos destrutivos e circunstâncias que o colocariam em dificuldades. Não use seus sonhos como autorização para agir inadequadamente. Algumas vezes o sonho nos lembrará de um conflito com outra pessoa, ou pode galvanizar algum anseio pessoal de, entre aspas, nos livrarmos de tudo, de abandonarmos as restrições da sociedade, as responsabilidades ou os compromissos. Nessas situações devemos tomar cuidado para não reagir além do normal. Não começar a reorganizar nosso mundo ou nossos relacionamentos sem antes pensar longa e cuidadosamente. Pode-se causar muito estrago ao se sair por aí desesperado. Certa vez, tive um paciente universitário. Ele estava irritado com seu companheiro de quarto, um amigo íntimo, porque ele era irresponsável. Uma noite, meu paciente sonhou que passava no companheiro um severo sermão, que acabava numa briga de socos. Quando acordou, seu primeiro impulso foi contar tudo ao seu companheiro de quarto, dizer-lhe que era um asno e entender-se francamente com ele. Mas, em vez disso, ele trabalhou com o sonho. Perguntou-se: quem é dentro de mim que está representado pela imagem do meu companheiro de quarto? Começou a perceber que estava, na verdade, muito mais preocupado com sua própria irresponsabilidade, que o impedia de estudar. Escolher a imagem do amigo para representar sua própria tendência a ser preguiçoso e desorganizado. Quando chegou à 4ª etapa do trabalho, perguntou a si mesmo que ritual físico poderia fazer para tornar o sonho concreto. A tentação de brigar com um amigo era ainda muito forte, mas ele resistiu. Em vez disso,
Sentou e escreveu uma longa carta endereçada à parte de si mesmo que precisava crescer, tomar certas decisões e tornar-se um adulto. Escreveu várias páginas. Explicou tudo o que aprendera sobre assumir responsabilidade, fazer escolhas e sacrifício, respeitar o horário. Tudo o que seu, entre aspas, companheiro de quarto, fecha aspas, interior, precisava saber. Colocou a carta no envelope, endereçou-o para si mesmo, foi até o correio e realizou uma cerimônia formal ao postá-la. No dia seguinte recebeu a carta. Tremeu ao abrir o envelope com seu nome. Era como se a voz do inconsciente, vinda de muito longe, estivesse falando com ele através da carta. Durante algumas semanas, com o intervalo de alguns dias, continuou escrevendo para si mesmo. Com cada carta que recebia, a mensagem do sonho e suas implicações ficavam marcadas mais profundamente na sua consciência. Isso alterou permanentemente a visão de sua vida. Esse exemplo ilustra nosso princípio, a quarta etapa do trabalho dos sonhos. Não consiste num confronto dramático com as pessoas com as quais estamos magoados, na dissolução de relacionamentos ou em fazer coisas destrutivas. Não consiste em tentar, entre aspas, esclarecer as coisas através de uma conversa. Isso não leva a nada. Deve ser antes um ritual físico que afirme sua própria responsabilidade pessoal para com o sonho e para com o problema que ele retrata. Se você tiver um assunto não resolvido com alguém fora de você, poderá ter acesso a ele de uma forma construtiva e não agressiva. Depois de ter feito o trabalho com o sonho, feito seu ritual privado, assumindo a responsabilidade que lhe cabe no problema. Mantenha seus rituais sutis e de solução simples, positivos e afirmativos, pois assim obterá o melhor. O ritual é o nosso instrumento mais poderoso para fazer uma síntese das polaridades da realidade humana. É a arte que consegue unir nossas duas metades. O Yang, arquétipo espiritual, precisa ser unido à nossa natureza Yin, do aqui e agora terreno. O espírito masculino, que segue tão perdido na abstração e na teoria, precisa ser ancorado na terra feminina, precisa vivenciar diretamente a alma feminina. O caminho para o lado feminino da realidade é através da solidez, através da ligação à terra, da matéria como mater, ou seja, mãe. Tudo isso é configurado mais diretamente através do ato físico. O mundo que vemos nos sonhos é o mundo interior que existe além do tempo e do espaço. Parte de sua energia e de sua mensagem deve ser encarnada neste mundo humano do aqui e agora. Precisa penetrar em nossa vida cotidiana, pois sua verdade será perdida a menos que seja vivida por nós. Ilustração do trabalho com os sonhos. Os 4 marginais. Para ilustrar o sistema de 4 etapas de uma maneira prática, vou trabalhar através do exemplo de um sonho e convido você a me acompanhar. É um sonho bastante curto que tive há muitos anos atrás. Porém, os sonhos que parecem simples e pequenos podem ter implicações sensacionais para quem sonha, como esse teve para mim. Ele também ilustra como referências arquétipas podem ser usadas em combinação com associações puramente pessoais para conduzir a percepção da mensagem do sonho. O sonho dos 4 marginais. Estou em minha cidade natal, Portland, Oregon. Vou andando pela Avenida Williams, a rua pela qual eu descia para ir à escola. Aí está o velho bairro, exatamente como era nos dias de minha infância. Passo perto da quitanda do japonês, na esquina, e ele ainda está lá. Parece que estou visitando o meu velho bairro. Sinto que tenho a idade atual, mas fui transportado de volta àquele local como era antes. Passo por um terreno baldio, sinto que há algo escondido lá. Pressinto repentinamente que vou ser assaltado. Paro, tiro minha carteira do bolso de trás e retiro o dinheiro. Vejo que tenho $40. Enfio o dinheiro no bolso esquerdo da minha camisa. Sobre o peito,
e coloco a carteira de volta no bolso de trás. 4 jovens marginais pulam fora dos arbustos e ficam à minha volta. Sei que este é o assalto que pressenti. Vejo que é inútil correr. Eles são 4, mais jovens e mais fortes do que eu. São, entre aspas, pessoas da rua e podem dominar-me facilmente. Eles me revistam cuidadosamente, começando dos sapatos para cima. Quando chego no bolso de trás, encontro minha carteira, mas não o dinheiro, e continuo a revista. Quando chego no bolso esquerdo da camisa, encontro uns $40. Mas nesse momento já se passaram muito tempo comigo e aconteceu tanto contato físico que eles, entre aspas, me conhecem. Em certo sentido, nos familiarizamos, nos tornamos amigos. Eles ficam conversando comigo amigavelmente e não tomam o meu dinheiro. Agora, porque somos amigos e não se toma o dinheiro dos amigos. Sinto-me absurdamente feliz por ter esses vagabundos como amigos de quem gosto muito. Primeira etapa: fazendo as associações. À medida que analisarmos o sonho, vou ilustrar com 2 formatos diferentes como você pode dispor as associações sobre o papel. O primeiro formato é bastante conciso e abreviado. Como você verá em seguida, coloco o símbolo na margem esquerda e, então, anoto de forma abreviada qualquer associação que me surja à mente em resposta ao símbolo. O segundo formato é mais uma forma de conversa, de falar com nós mesmos por escrito sobre nossas associações. Também usarei o segundo formato como um comentário informal para o leitor, explicando como cheguei a algumas de minhas associações. Pode-se usar qualquer destes formatos ou ainda o método das, entre aspas, rodas e raios, diagrama que já vimos anteriormente. À medida que você for acompanhando esse trabalho, perceberá que geralmente tem uma porção de associações para cada imagem e só algumas dessas associações realmente, entre aspas, batem ou se encaixam na interpretação final. De fato, você pode sentir-se impaciente com todos esses meandros, páginas após páginas, com associações que não serão aproveitadas no final. Mantive deliberadamente todas elas para que você possa ver o que uma pessoa na realidade tem de percorrer, de forma a testar todas as diferentes associações, encontrar aquelas que, entre aspas, batem, ajudá-las às partes interiores do self e, finalmente, reunir tudo em uma interpretação. Levei 2 semanas retomando este sonho e levantando associações antes que começasse a fazer sentido. Mas valeu a pena. O sonho alterou a minha concepção sobre quem eu sou e mudou o curso da minha vida. Minhas associações para os símbolos dos sonhos. A Avenida Williams e o velho bairro. Período da infância antes de acordar para os conflitos. 2 pontos. Entre aspas, Jardim do Éden. Ruas. 2 pontos. Primeiro lugar que a criança percebe como coletividade. Reunião de pessoas. Início da existência coletiva. Nostalgia. A Avenida Williams representa para mim o tempo de vida em que era criança, antes de acordar e conhecer as divisões e conflitos inerentes à vida. A infância, naquele ambiente com suas velhas casas de madeira, foi uma época simples, feliz. A Avenida Williams é para mim a rua 2 pontos. A rua arquetípica, que formou meus sentimentos global das ruas como lugares onde as pessoas vivem e se reúnem, onde há negócios, pequenos núcleos de civilização e existência humana coletiva. Eu estava, entre aspas, no Jardim do Éden, naquele ambiente. Foi antes de acordar para conflitos éticos, o certo e o errado, antes de aprender que havia traição e ódio no mundo. É meu Jardim do Éden pré-consciente. O quitandeiro japonês.
povo de outra cultura. Cultura com ritual, cerimônia, graça, delicadeza, mulher em kimono, cortesia, cesta de lilazes, bolo de arroz, zen budismo, índia, sentimento e afinidade, relacionamento fora de planejamento, casualidade e sentimentalismo. A primeira coisa que vem à mente é que essa foi minha primeira experiência de encontrar pessoas de outra cultura e eles me fascinaram. Tornei-me ciente pela primeira vez das diferenças entre as pessoas, tornei-me ciente de um jeito de se fazer as coisas de forma ritualizada, graciosa, delicada. Lembro que uma parente deles chegou do Japão, vestida com um kimono. Havia mensuras e troca de cortesias enquanto eu olhava, atraído pela beleza das formalidades, pela gentileza e respeito que o povo japonês, à maneira antiga, sabia demonstrar. Algo que nunca vira na classe média de Portland, entre minhas próprias tribos de ângulos. A família japonesa trouxe um pouco do sentido de cortesia e formalidade para a minha própria família. Todo ano minha avó mandava um cesto de lilazes para eles e, um dia depois, um pacote de deliciosos bolos de arroz era sempre mandada para a nossa casa. Em retribuição, o mundo que o quitandeiro japonês abriu dentro de mim é uma visão que tenho tentado instintivamente ampliar desde então. Foi o início do impulso que me levou a viajar ao Japão e à Índia. Associo isso ao meu interesse espontâneo sobre o Zen budismo, filosofia oriental, a cultura hindu. A família japonesa configurou em mim um sentimento de algo superior, nobre e belo que estava além de minha experiência cultural. Anos mais tarde, compreendi que os povos orientais tradicionais também representavam para mim uma capacidade para o convívio cordial e caloroso, diferente do, entre aspas, ganhar intimidade, de forma superficial, casual e artificial, dos tapinhas nas costas que muitos americanos usam como substitutos para o sentimento e o relacionamento genuínos. E a cultura japonesa, especialmente a cultura zen, representa no mínimo um respeito verdadeiro pelo mundo interior, pela experiência religiosa e pela beleza. Todas essas associações me vieram à mente a partir desse símbolo. O terreno baldio. Não desenvolvido, igual primitivo. Lugar selvagem no meio da cidade, cercado pelas ruas, igual limites, fronteiras, forma, estrutura. Mas nenhuma forma no terreno baldio, incivilizado, fora do alcance da lei. Pedaço de região erma, ter de tirar as ervas daninhas anualmente, perigo de fogo. Esconderijo para os foras da lei. Refúgio, refúgio religioso, lugar sombrio, lugar de sombra, lugar inconsciente no meio de áreas inconscientes. Para mim, um terreno baldio é um pedaço de terra intocada, primitiva, no meio da cidade. Tudo à volta é civilizado, desenvolvido, tornado útil para o homem. Porém, o terreno é ainda como um pedaço de região inculta, apesar de o terreno baldio estar demarcado e definido pelas ruas, entre parênteses, as quais pensam representam a civilização para mim. Fecha parênteses. Não é civilizado. Parece um lugar fora da lei, como uma floresta de Sherwood de Robin Hood, onde os marginais, literalmente fora da lei, podiam ficar emboscados. Também o associo com a inconsciência e com a sombra, um lugar dentro de mim que está circunscrito pela consciência, porém na sombra e fora do meu controle consciente. A carteira, lugar onde guardo o dinheiro, portanto lugar onde se mantém os recursos. Cartões de crédito, identidade, portanto carteira igual, uma espécie de passaporte para se ter livre trânsito entre as pessoas. A carteira normalmente vai no bolso da calça, mantém um dinheiro no nível, entre aspas, dos quadris. Carteira igual utilidade, mas também pode ser exibição, pretensão,
uma forma artificial de segurança. O dinheiro, $40 igual a 4. 4 igual inteiro, completo, total, o término de um ciclo ou síntese. Dinheiro é uma fonte, energia, poder, força ou poder psicológico, força vital, algo que se investe, manter no nível, entre aspas, dos quadris ou no nível do peito, onde ele foi investido, onde foi aplicado. É aqui onde a ampliação arquétipica começa a ajudar. Sei que os números são muito importantes nos sonhos e sei que o número 4 é um símbolo tradicional de unidade, de plenitude, de totalidade. É assim na maioria das religiões, na alquimia, nos sistemas filosóficos antigos. Os gregos acreditavam em 4 elementos: terra, ar, fogo e água. A mandala cristã tem 12 discípulos, agrupados em 4 setores em volta de Cristo. Os índios norte-americanos estruturam suas religiões ao redor das 4 direções e dos 4 ventos. Este símbolo representa a reunião dos principais elementos do indivíduo em uma consciência completa. O dinheiro parece estar associado com recursos, talvez energia física ou psicológica, ou em um nível mais profundo, força vital. Dinheiro é algo que se investe. Então, onde estou investindo minha força vital, minha atenção, minha principal energia? Recursos também significam talento, força de vontade e inteligência. Pode-se usar o dinheiro para fazer com que as coisas sejam feitas. Então, uma capacidade para as coisas práticas, para conseguir a realização de alguma coisa. O dinheiro é algo que ganhamos pelos nossos esforços. Representa o valor acumulado de nosso trabalho, disciplina e habilidade. O bolso da calça, entre parênteses, the hip pocket. Um dos chakras, entre parênteses, centros de consciência, fica perto dos quadris. O lado visceral, emocional da personalidade, centro que controla a energia visceral. Ser, entre aspas, hippie, ou seja, usar ópio. Origem de hippie igual a originalmente na cena da droga. Ainda hippie igual estar, entre aspas, na onda. Ligar-se ao que está acontecendo. Aprendi que a palavra hippie está associada à subcultura do ópio, onde estar hippie significa entrar no êxtase do ópio. Quando as drogas psicodélicas e a marihuana se tornaram populares entre a geração beat, as pessoas que se ligavam nessas coisas eram, entre aspas, hippie. Daí veio a gíria hippie. Quais as minhas associações? Para mim, a atitude hippie representa principalmente uma pretensão de se caminhar para uma vida de, entre aspas, amor e de espiritualidade, apesar de se ser atualmente irresponsável e dependente. É uma forma de permanência no lado negativo do complexo materno. Na Yoga Kundalini, há o chakra localizado na região dos quadris, no centro da consciência. Acho que controla as energias viscerais, o que no simbolismo yoga significa a emoção bruta primitiva e as energias animais, instintivas, primitivas. Depois que se consegue desenvolver este centro, a consciência deve ser levada para os chakras superiores do corpo. Então, tirar dinheiro dos quadris para o nível do peito pode significar afastar o foco da minha vida do nível visceral dos quadris. Outra associação que funciona para mim é a ideia de ser hippie, no sentido de fazer parte ou estar por dentro da cena. Posso pensar em exemplos de mim mesmo investindo minha energia na tentativa de estar com um grupo de pessoas, ligado de forma a me sentir parte da cena. Nota: em inglês, a palavra hippie significa quadril. Passou a ser usada para designar algo associado ao movimento hippie. E em gíria pode significar também um modismo, uma nova, entre aspas, mania. Bolso esquerdo da camisa, sobre o peito. Sobre o coração, nível do coração, valores do coração, igual valores do sentimento, função de sentir.
Anahata Chakra, na Yoga Kundalini, investir energia no nível do coração, relacionamento com as pessoas baseado no sentir. Esse sonho foi uma história de mistério que se foi desvelando vagarosamente para mim. De início, não podia fazer qualquer associação com o bolso esquerdo da camisa. Sentia que o movimento dos $40 para o bolso superior era, de alguma forma, o ponto crucial do sonho, o que produzia todo o resto de sequências de eventos, mas não conseguia de jeito nenhum encontrar uma associação que realmente me desse um estalo. Não sei quanto tempo gastei, dias, talvez semanas, tentando todos os tipos malucos de associação. Então me ocorreu que o bolso estava sobre o coração, ou no nível do coração. Se o bolso da calça podia ser chamado de bolso dos quadris, o bolso da camisa podia ser chamado da mesma forma, ser chamado de bolso do coração. Isso abriu um fluxo de associações. Os valores do coração são valores do sentimento. O nível do coração é o nível do sentir. No modelo de Jung, a função do sentimento não está ligada às emoções, como algumas pessoas supõem. Sentimentos e emoções são sistemas de energia distintos na psique. Quando as pessoas sentem, na verdade, estão atribuindo um valor. Se você sente amor por alguém, está atribuindo o mais alto valor a esta pessoa, afirmando o mérito, o valor dela. Quando você sente que alguma coisa é bela, novamente você está afirmando ou reconhecendo um valor naquela coisa. Portanto, a função do sentir pode melhor ser denominada de função de avaliação. É a função da psique que tem por tarefa reconhecer valores nas pessoas, coisas e ideias e distinguir o que tem valor alto do que tem valor baixo. É a sua função intuitiva que diz se certas pessoas são boas para você, se, entre aspas, o alimentam, no sentido do sentimento, ou se o envenenam. Se sua função do sentir está agindo conscientemente, ela pode dizer o que é certo para você ou o que lhe poderia ser destrutivo. Uma vez tendo percebido que o bolso da camisa correspondia ao nível do coração, outras associações com a Yoga Kundalini foram feitas. O chakra Anahata se localiza ao nível do coração. Este centro de consciência é considerado como gerador e controlador dos sentimentos refinados, os poderes do amor, discernimento sutil em matéria de sentir, apreciação do belo, sentimento espiritual, amor altruísta e relacionamento para com as outras pessoas. Este chakra gera os sentimentos do que é bom, verdadeiro, nobre ou belo. O Kundalini faz a mesma distinção entre os sentimentos e as emoções, pois as emoções brutas, primitivas, que nos tornam uma pessoa, entre aspas, emotiva ou inconsciente, estão associadas a um chakra inferior, enquanto só os sentimentos mais refinados procedem do chakra Anahata. Os marginais. Fora da lei. Pessoas do lado de fora, entre aspas, da lei. Igual, alguma coisa fora da ordem estabelecida pela mente, consciente ou pelo meu mundo egocêntrico. Fora do que a sociedade decreta. Sombra, sabotadores, porque eles roubam dinheiro, portanto roubam minha energia, meu poder, meus recursos. 4 marginais, igual, afinidade com o caráter quaternário dos $40. 4 igual é inteireza, unidade, totalidade. A totalidade vem através do lado marginal da minha psique. Eles roubam minha energia, a menos que eu a coloque no nível do coração. Bando igual, cair em bandos sobre mim. Como se pode perceber, minha mente já está tentando pular para a segunda etapa do trabalho com o sonho. Espontaneamente, estou pensando sobre a qual parte do meu interior eles pertencem. Eu os associo à minha sombra, pois parecem viver dentro do campo da consciência, do ego, isso é, a cidade civilizada, porém eles vivem na sombra, em um terreno baldio do inconsciente.
fora da minha consciência ou controle. São inconscientes, aparentemente reprimidos, partes do meu lado masculino que estão tentando ser assimiladas pelo ego consciente, ou tentando fazer uma síntese com ele. Uma vez que são fora da lei, para mim isso significa que estão fora do controle do mundo estabelecido pelo meu ego, fora das atitudes estabelecidas por mim ou fora da minha imagem, do meu conceito de mim mesmo. Eles são 4. Isso me diz paradoxalmente que, embora sejam marginais e assaltantes, eles representam a totalidade para mim, o que significa que devo trazê-los para a minha vida consciente de forma a completar o self e ser um indivíduo total. Associo o roubo com um princípio básico. Se uma parte de você mesmo foi reprimida e mantida fora da vida consciente, ela se torna um ladrão e começa a, entre aspas, furtar seu tempo e sua energia, gerando uma neurose. É a sua maneira de tentar infiltrar-se na sua vida. Ela o sabota e o impede de atuar como você quer. O roubo pode tomar a forma de sintomas físicos, doença, neurose, ansiedade e até uma má sorte que parece cair sobre você, tal como os 4 marginais fizeram nesse sonho. Associo o domínio do meu ego no sonho, como o fato de que os arquétipos do inconsciente geralmente têm mais poder do que o ego. Se meu ego se recusa a fazer uma síntese com o conteúdo do inconsciente, o inconsciente tem o poder de levar a minha vida consciente para uma paralisação. Sou levada a parar no sonho, e se a situação não fosse corrigida de uma forma positiva, mais tarde eu experimentaria esta, entre aspas, paralisação na vida prática. Procurando o dinheiro. O contato físico no sonho significa comunicação entre as partes da psique, comunicação entre as polaridades, consciente e inconsciente, ego, marginais, ego, sombra. A síntese na psique começa em um conflito e termina em amizade, procura dos recursos. Encontrar dinheiro não é tão importante como descobrir onde o coloco. Amigos, tornando-nos amigos. Terminado o conflito, união de forças, união dos pares opostos, o respeitável ego com os marginais primitivos. Síntese com outra parte do self, síntese com a sombra. Considerar o ponto de vista da sombra. A comunicação começa em conflito, furto, termina em síntese ou camaradagem. Aprender com os marginais, dar passo para a ilegalidade na vida. Amizade possível se o dinheiro é investido no nível correto. Todas as interações que vemos entre as pessoas do sonho são formas de comunicação entre as várias partes do nosso self total. Pode haver lutas, guerras, amor, ódio, amizade, inimizade. Tudo isso é uma espécie de atrito entre as polaridades. É um familiarizar-se com os diferentes sistemas de energia que coexistem dentro de nós. Assim, essa procura do dinheiro, curiosamente, é uma forma de comunicação do meu ego com os marginais, a sombra, parte de mim mesmo. A maior parte da comunicação na psique começa por conflito. As partes do inconsciente de nossa personalidade têm de brigar por, entre aspas, direitos iguais, por algum reconhecimento, contra as atitudes dominantes e os sistemas de poder da mente consciente. Mas as brigas, os furtos, algum tipo de confronto é melhor que nenhum contato. Se a partir do conflito o ego pode aprender a se abrir para os pontos de vista e os valores do lado da sombra, então o conflito evolui vagarosamente para a amizade e a síntese. Segunda etapa: ampliando as imagens do sonho a partes específicas de mim mesmo e a dinâmica de minha vida interior. Avenida Williams.
Estou tentando agora encontrar a parte de mim mesmo e a dinâmica real que atua dentro de mim e é representada pela Avenida Williams. Uma associação que, entre aspas, bateu foi a do Jardim do Éden, ou seja, o estado original da infância, no qual não se sente qualquer divisão do mundo. Sentimos-nos completamente ligados aos pais, à família, ao mundo, à nossa volta. Não existem questões discordantes para se tratar, nenhum conflito. Por que isso apareceu no sonho? O que dentro de mim se encaixa nisso? Quando alguma coisa da infância aparece, pode ser um sinal de que o sonho está falando sobre o panorama global da vida, a progressão ou etapas de desenvolvimento que aconteceram desde a infância até o presente. Assim posso procurar a passagem de uma etapa de desenvolvimento para outra. A pista aqui é o quitandeiro japonês. Como comparo as características da família japonesa com as da Avenida Williams, de forma geral. Se as considero como etapas ou influências, isso se encaixa. A Avenida Williams é minha orientação básica para o mundo como uma criança de classe média, extrovertida com atitudes orientadas pelas sensações. O elemento estrangeiro na minha própria personalidade, que ia entrar em inevitável conflito com o mundo ânglico da minha infância. Está representado pela família japonesa da esquina. É o meu lado introvertido, do sentimento, a virtude do coração, um conjunto de valores diferente dos de minha cultura inglesa. Dizem que os sonhos devem ter 4 etapas de desenvolvimento e todas devem estar presentes para que o sonho seja completo. Primeiro, dramatis personae, ou seja, pessoas e lugares. 2. Definição do problema. 3. Resposta ao problema dentro do sonho, ou seja, desenvolvimento. E 4. Lises, ou seja, isto é, resultado ou resolução. O cenário original é a Avenida Williams, que é meu mundo estável, prático, estanque, extrovertido. O problema se define quando vejo a quitanda do japonês. O problema é um confronto iniciado na infância, com uma cultura que apresenta valores opostos. Mas tudo o que essa cultura faz é acordar a criança para os valores opostos que já estavam dentro dela, adormecidos, latentes, esperando ser despertados. Esse é o início de um longo confronto com a sombra, um movimento para completar o self. A resposta para esse problema, o desenvolvimento desse tema, vem mais tarde, com a transferência dos $40 para o nível do coração e o assalto dos 4 marginais. Assim, para ser mais específico, se pergunto que parte de mim é a Avenida Williams, posso dizer que é a semente da estrutura atual do meu ego, o início do sistema de valores que mais tarde tornou-se minha atitude dominante e meu ponto de vista principal com relação à vida. O importante nesse sonho é que essa atitude dominante esmaga o sentir, fica embaraçado por ele e o equipara a um sentimentalismo desagradável. É uma cultura que muitas vezes usa o sentimentalismo como um substituto para o sentir real. O quitandeiro japonês. É como se eu tivesse uma pequena, entre aspas, civilização vivendo separadamente dentro de mim, semelhante à antiga cultura zen budista do Japão. Essa parte de mim se dirige para as coisas interiores, para a vida da alma, para a contemplação dos arquétipos e da face de Deus, à procura de harmonia interior e consciência. Mesmo as coisas externas pelas quais minha cultura japonesa interior se interessa, a beleza de um kimono, a delicadeza das reverências e das formalidades nos relacionamentos, as formas graciosas de demonstrar respeito e fazer as coisas, todas são símbolos exteriores da harmonia do reino interior pelo qual trabalhamos. Elas também me levam de volta ao mundo divino.
Elas me atingem como, entre aspas, sinais exteriores de uma graça interior. O mundo em que nasci, na Avenida Williams, me ensinou a ter interesse principalmente pelas coisas exteriores. Ter uma vida decente, pagar as contas, fazer o que é preciso, manter a casa em pé e o jardim cuidado, relacionar-me bem com os vizinhos e permanecer respeitáveis aos olhos dos concidadãos. Esses aspectos têm o seu valor e relevância na vida, porém deixam pouco espaço para o mundo interior. É a parte, entre aspas, japonesa em mim que está interessada no cristianismo medieval, arquétipos nos grandes mitos, no Zen, no hinduísmo. É a parte de mim que encontra qualidades superiores, nobres e belas nas outras culturas e religiões. Mas minha principal associação é com o aspecto introvertido do sentir dentro de mim. Ele corresponderá mais adiante no sonho ao nível do coração. É uma capacidade para o relacionamento que, bem considerada, não se torna sentimental ou pessoal, no sentido de fortuito e artificial. Valoriza a lealdade e a solidez dos relacionamentos, mais do que as palavras efusivas ou as mostras de emotividade que não duram muito. O terreno baldio parece ser, entre aspas, um lugar dentro da minha psique que está circunscrito pela estrutura do ego, da mente consciente, ou seja, ruas da cidade, mas em um pequeno pedaço de região inculta do inconsciente, fora do controle do ego, onde a natureza faz o que quer e minha sombra pode esconder-se. Posso encontrar alguma coisa específica na minha vida que pareça corresponder a este lugar. Sei que há, entre aspas, lugares bizarros em minha personalidade, lapsos ou lacunas onde, subitamente, sem aviso, sou incivilizado. É como se eu fosse de repente, revertido da floresta à selva. Eles me deixam embaraçado e por isso tento controlá-los, mas em geral não consigo. Tenho aprendido, entretanto, que por vezes, estas são as áreas onde existe em mim maior espontaneidade, vida, sentimento e humanidade natural. Na tentativa de trazer todos esses, entre aspas, terrenos baldios sob controle, organizado e torná-los respeitáveis, em geral esmago as melhores ou mais naturais partes de mim mesmo. Tento vasculhar essas áreas de minha personalidade, periodicamente, como o corpo de bombeiros que vem limpar o capim seco para reduzir o risco de incêndio, visando pôr um pouco de consciência e civilização nelas. Mas, às vezes, também decido deixar crescer as ervas daninhas e as flores silvestres, sem serem molestadas. Relaciono isso com o meu lado ligado ao sentimento. Fico, de repente, entusiasmado com as pessoas. De repente, gosto de certas pessoas e quero fazer coisas para elas ou passar meu tempo com elas. De repente, saio de minha persona de gentleman inglês, formal, limitado, civilizado e derramo meu amor e meu apreço por alguém num rompante de entusiasmo. Em geral, sinto-me embaraçado com isso e temo ter embaraçado outras pessoas, ou receio que as coisas fiquem fora de controle. Entretanto, essa propriedade, com frequência, vai além de mim e dá início a boas e calorosas amizades. Ela me tem levado a relacionamentos profundos e satisfatórios com pessoas de diversas terras e culturas. Frequentemente estou num dilema a respeito desse, entre aspas, terreno baldio dentro de mim. Continuo pensando que deveria limpá-lo, desenvolvê-lo, tê-lo sob controle. Mas então concluo que é melhor deixar a natureza agir. Algumas vezes, nas áreas do amor e do sentimento, ervas daninhas e flores silvestres são melhores do que os jardins formais. A carteira e o dinheiro. Baseado em minhas associações, acho que o dinheiro diz respeito aos meus recursos interiores.
minha principal energia e força vital. O sonho focaliza a questão de onde eu concentro minha energia e minha vida. Dinheiro é algo para ser investido. Então, onde estou investindo as principais forças e recursos, o objetivo principal e o sentido de minha vida? Em termos coloquiais, onde empato o meu dinheiro? Será que coloco meu tesouro onde está meu coração? O caráter quaternário do dinheiro me diz que esse não é um tema menor. Essa é minha energia vital, o impulso, a direção, o compromisso principal da minha vida. Onde coloco esse dinheiro do sonho é simbolicamente o lugar onde invisto meu ser inteiro, minha vida, minhas capacidades maiores. A quais valores, a quais aspectos da vida estou confiando tudo isso? O bolso da calça. Estou ligando essa imagem a vários sistemas de atitudes ou crenças coletivas que sobrepõem dentro de mim. Uma forma básica, inconsciente, aceita de ver as coisas. Primeiro, é uma atitude de querer ser hippie, no sentido de ser incluído naquilo que certos grupos de pessoas estão fazendo, de querer estar, entre aspas, na onda ou fazer parte da cena. Também a associo com o estilo hippie de falar sobre paz e amor, quando, na verdade, outros motivos se escondem por trás desse palavreado sentimental. Tudo isso se soma a um tipo de imitação coletiva, do sentir profundo, mas é realmente uma maneira de usar um linguajar com o fim de se amoldar às pessoas ou à moda. Assim, penso que a transferência do meu dinheiro do nível dos quadris para o nível do coração me diz que preciso transferir o dinheiro dessas expressões coletivas de emoção e sentimentalismo e investir a mim mesmo no sentido real de afinidade com as pessoas e valores que genuinamente significam alguma coisa para mim. Bolso da camisa sobre o lado esquerdo. Na primeira etapa, duas ideias vieram de estalo para mim. Uma é o coração e os valores do coração. A segunda é o chakra Anahata, da Yoga Kundalini. De qualquer modo, estou ligando tudo isso à função do sentir e à vida intuitiva dentro de mim. Na primeira etapa, expliquei alguma coisa sobre a função do sentir e a diferença entre emoções e sentimentos. Foi necessário um bom tempo para chegar ao ponto em que associei esse detalhe, o bolso esquerdo da camisa, com o meu lado capaz de sentir. Isso porque nunca havia pensado em mim mesmo como um tipo de pessoa capaz de sentir. Pensava que os tipos que sentiam eram os altamente emotivos. Pensava que, uma vez que não sou dado a demonstrações de emoções e não aprecio muito sentimentalismo, eu não era um tipo capaz de sentir, mas sim dominado pelos pensamentos ou pela percepção racional. Foi essa associação com o coração que me levou a considerar melhor e verificar que Jung não quis dizer, entre aspas, emocional, ao se referir a um tipo de indivíduo capaz de sentir ou a uma função do sentir. Esse símbolo forçou-me a uma autoanálise mais cuidadosa. Comecei a perceber que o aspecto da vida que realmente me motiva é o lado do sentir. As pessoas que atraem meu amor e cujas qualidades magníficas eu admiro, assim como os valores que dedico minha devoção e lealdade. Esse sentir nos relacionamentos dá energia à minha vida e torna-se seu centro. Na vida, o que me move e inspira profundamente, mais que tudo, é a beleza, a nobreza e a virtude interiores que vejo nos seres humanos que entram em contato comigo. Até ter tido este sonho, sempre tentei reprimir essa corrente de energia dentro de mim, reduzi-la, mantê-la encoberta. Na família e na cultura em que fui criado, esse sentimento não era abertamente demonstrado por ser considerado embaraçoso, suspeito, não razoável. Se você se deixasse comover profundamente por uma sinfonia, seria considerado um pouco estranho. Se mostrasse uma afeição, poderia deixar os outros constrangidos. Qualquer um que tomasse decisões vindas do coração
ao invés de usar o frio senso prático, era considerado suspeito, indigno de confiança. Sentir, amar intensamente, ficar inebriado com a beleza de alguém, com alguma coisa da natureza ou com um valor. Tudo isso seria inadequado e deslocado naquela respeitável sociedade. Como resultado do sonho e da interação com um símbolo, descobri minha tipologia e as leis que a acompanham. Descobri que sou um tipo introvertido, orientado pelo sentimento e que a mola principal da minha vida é diferente do que eu pensava. Assim, identifiquei uma parte minha que parece corresponder a esse símbolo e encontrei uma dinâmica específica de minha vida interior, que mostrou-me onde essa parte atua. A transferência do dinheiro para o bolso do peito parece representar um novo investimento de minha energia, minhas potencialidades, minha própria vida, na função do sentir. Senti que representava um investimento em um novo centro da consciência, correspondente ao coração e ao chakra anahata. Os marginais. Durante a primeira etapa, disse que associava os marginais com minha sombra interior, meu alter ego, que ainda é inconsciente e que contém aspectos de personalidade que precisam ser integrados aos pontos de vista do ego. E tenho de encontrar aspectos específicos da minha vida nos quais percebo a sombra atuando. Examinando novamente meu sonho, como uma série de etapas em desenvolvimento, uma coisa se torna clara. Meu lado marginal parece ser o reaparecimento da outra complicação no meu ambiente, da Avenida Williams, o quitandeiro japonês. O problema é a aparição, em minha vida, de um aspecto introvertido de sentimento, estabelecendo um terrível conflito com minha cultura e educação tradicionais. Ele se manifesta primeiro com a família japonesa, depois reaparece e continua em outro nível sob a forma da sombra, o aspecto marginal. Esse aspecto introvertido de sentimento é meu, mas como ele não podia encontrar um lugar respeitável para viver no mundo do ego, foi mantido reprimido em um terreno baldio, uma pequena ilha do inconsciente dentro do campo da consciência. Meu ego vê esta parte como marginal. Porém, uma vez que esse marginal aparece como 4, o sonho está dizendo que o marginal é uma parte crucial de mim e que preciso dele para me tornar completo. Outro motivo pelo qual estas partes sombras de nós mesmos aparecem como marginais é porque são forçadas a uma vida, entre aspas, de crime, por assim dizer, para sobreviverem em um mundo dominado pelo ego. Por exemplo, se um tipo de homem que sente recusar viver esse seu lado de sentimento, sua sombra lhe roubará energia e investirá a sua revelia neste lado. A maior parte das vezes isso é feito através de compulsões. Nós nos apaixonamos contra nossa vontade. O coração, de repente, envereda-se por seus próprios e loucos caminhos, deixando a mente fria e serena, horrorizada e batalhando em vão para manter a ordem e a dignidade. Nossos sentimentos marginais também roubam energia, colocando-nos em depressão e em outros humores. Eles nos deixam fisicamente doentes. Depressão, humores e doenças produzem vidas altamente insatisfatórias quanto ao aspecto do sentir. Mas o inconsciente aparentemente acha que alguma coisa é melhor que nada. Nossos marginais interiores, no entanto, também desempenham um papel nobre. Como Robin Hood, roubam do rico e dão ao pobre. Roubam do opulento império do ego e dão à nossa subnutrida função do sentir. Pude ver essa parte de mim mesmo atuando em minha vida. Também, de outro modo, o sonho mostrou que o conflito entre eu e minha sombra marginal foi progredindo e progredindo, até que finalmente nos tornamos amigos. E a coisa crucial que tive de fazer para acabar com essa pilhagem, com essa perda de energia,
e nos tornarmos amigos foi recolocar meu dinheiro em um nível diferente, no nível do coração. Pude dar-me conta de que estava nesse conflito com meu lado introvertido, aquele capaz de sentir há anos, e que ele estava me pilhando através de compulsões, através de depressões e doenças psicossomáticas. E finalmente agora pude ver que é possível colocar o dinheiro no nível do coração, reconhecer minha verdadeira natureza, que sente, e ficar amigo dos meus marginais. Uma interpretação. Como você deve ter observado, fiquei um tanto empolgado durante a segunda etapa do trabalho, com os sonhos, e acabei fazendo já uma boa parte da interpretação, estabelecendo uma visão global do sonho, examinando-o através de estágios de desenvolvimento, alinhavando-o, o que na verdade deveria vir agora nesta etapa. Algumas vezes isso acontece. Estamos no meio da primeira ou segunda etapa e alguma coisa se ilumina dentro de nós e começamos a ligar todo o conteúdo do sonho. Tudo bem, não tem realmente importância se a interpretação global começar a brotar antes, contanto que ela seja feita. Como consequência, minha interpretação talvez agora possa ser bem curta e objetiva. Posso ir diretamente à pergunta: qual é o significado principal, global, que este sonho tem para mim e para a minha vida? Primeiramente, o sonho me mostra que sou alguém diferente do que pensava ser e que tenho o direito, assim como o dever, de viver de acordo com quem realmente sou. Como resultado do sonho, descobri que sou um tipo introvertido, capaz de sentir. O foco principal da minha vida tem de ser meus valores e meus relacionamentos, com o mundo à minha volta e, em especial, com as pessoas, baseados no sentir. Agora, o que isso significa para mim na prática, na maneira como vivo minha vida? Posso tomar coragem e começar a me devotar conscientemente, deliberadamente, ao mundo do sentimento. Posso devotar uma parte do meu corpo e da minha energia cultivando minhas amizades, meus relacionamentos com as pessoas. Posso devotar tempo a atividades e assuntos que tenham para mim valor, peso e profundo sentido. E, o que é mais importante, posso fazer isso sem me sentir culpado, sem sentir que estou cedendo a alguma parte, entre aspas, marginal de mim, entretendo-me com a cálida companhia dos seres humanos, quando, entre aspas, deveria estar fazendo alguma coisa útil. A essência desse sonho é a transferência de energia, a transferência de energia de outros níveis para o nível do coração, o nível do sentimento da vida. Não tenho de passar a minha vida tentando pensar, ser lógico e intelectual. Este sonho me mostra isso dentro de uma perspectiva que leva em consideração minha vida inteira e a lenta evolução que se processou ao longo dessa vida, até o momento do sonho. Essa evolução começa com a infância no jardim do Éden, como supus que houvesse um único ponto de vista na vida, o da minha família classe média tradicional e seu bairro em Portland. Esse se torna o sistema de atitude dominante, o sistema de atitude que dirige minha vida daí para frente, que define minha personalidade social e o conceito que faço de mim mesmo. O aspecto problema da evolução, o conflito que precisa acontecer em cada vida para engendrar o crescimento, para mim, como criança, está simbolizado pela presença da família japonesa, exemplo de uma cultura introvertida, do sentimento que contrasta com minha própria, e estabelece involuntárias ressonâncias nos lugares secretos da minha alma. Esta ânsia de tornar-me um ser humano capaz de sentir em meio a uma cultura insensível transforma-se no marginal do meu inconsciente, banida para o terreno baldio, mantida no esconderijo. A lisis, ou seja, resolução do sonho, a resolução do conflito, a cura da divisão da psique,
toma a forma de uma reordenação de energia simbolizada pela transferência do dinheiro para o nível do coração. Isso significa que posso e devo redefinir minha vida em torno de valores do sentimento, visando ser uma pessoa que sente. E quando meu marginal interior descobre que voluntariamente reordenei minha energia, não existe mais motivo algum para brigar. Epílogo. Na sequência do meu trabalho com o sonho dos 4 marginais, fiquei meio perplexo sobre o que fazer como ritual. Na 4ª etapa, levei muito tempo para compreender totalmente as implicações do sonho. Não havia percebido até então que ia eventualmente mudar o foco completo da minha vida e fazer da troca de sentimentos com as pessoas minha prioridade máxima. Porém, sabia que teria de fazer alguma coisa. Assim, encontrei um terreno baldio, saí do carro e dei 2 voltas ao redor dele. Isso ajudou. Manteve-me fisicamente ligado ao sonho. Então deixei o assunto de lado por uns tempos. Por coincidência, viajei a Portland, Oregon, alguns meses depois. Lembrei-me do sonho e decidi que poderia fazer um ritual poderoso para me religar ao sonho. Se voltasse ao meu antigo bairro e, de fato, passeasse pelos locais que apareceram no sonho. Assim aconteceu que voltei à cena, tanto da minha infância como do encontro decisivo com o meu lado ligado ao sentir. Encontrei a Avenida Williams modificada. Iniciando pela minha antiga casa, comecei a andar pelo caminho que havia percorrido no sonho. Passei pela quitanda do japonês. O prédio ainda estava lá, mas agora era uma cervejaria. Continuei andando e fiquei meio espantado de encontrar o terreno baldio ainda ali, depois de todos esses anos, coberto de mato e arbustos. Irracionalmente, sem querer, comecei a sentir medo. Não estava mais no mundo exterior, estava em meu sonho. De repente, à medida que eu passava vagarosamente pelo terreno baldio, um jovem saiu do mato e se aproximou de mim. Bem, chegou a hora, pensei. Estava para ser assaltado, tal como no sonho. Era um rapaz da rua, igual aos marginais do sonho. Ele me examinou e percebeu que eu queria alguma coisa, que estava procurando alguma coisa. É claro que ele não tinha como saber que eu estava procurando o entendimento mais profundo de um sonho, que eu estava passeando nesse sonho. Então ele começou a me perguntar: você quer marijuana? Então, que tal cocaína? E uma mulher? Você quer uma mulher? E que tal heroína? Ele esgotou uma lista de possibilidades e finalmente perguntou: bem, então, o que realmente você quer? Passou pela minha cabeça que poderia dizer que queria falar com os marginais do meu sonho, que queria passar pela quitanda do japonês e pelo terreno baldio até conectar as partes de mim que lá deixei há tantos anos atrás. Poderia ter-lhe dito que estava andando pelo meu sonho e que ele havia penetrado nele, juntando-se a mim. Talvez ele tivesse compreendido, mas não o fiz. Naquele momento, a interação entre o mundo do sonho e o mundo físico se tornou muito intensa para mim. Afastei-me, entrei no carro e saí de cena. No momento em que levei a cabo esse ritual, toquei meu sonho nos mais diversos níveis que consegui. Ele tornou-se uma parte vívida da minha vida, uma experiência para a qual eu volto em minha mente repetidas vezes, vivendo com seus símbolos e significados que, pouco a pouco, se foram tornando mais claros gradativamente. Alterei minha vida para conciliar-me com a nova concepção de mim mesmo, que o sonho implantou na minha mente. Qual era essa nova concepção? O sonho forçou-me a perceber que a coisa mais importante na vida para mim é a amizade e a troca de sentimento com outras pessoas. Não preciso ter muitos relacionamentos, mas preciso de boas amizades que envolvam um nível profundo de comunicação, seja para a troca de ideias, seja pela simples alegria de estar junto. Como resposta ao sonho, decidi ir à Índia, visitar uma cultura antiga, onde as pessoas ainda se relacionam umas com as outras de antigos laços de clã e tribo, onde o calor, o sentimento e a reciprocidade humana são valorizados acima da lógica.
da ordem e da produção. A série de visitas que fiz à Índia e ao Oriente deram-me um novo ponto de referência, fora da mentalidade na qual fui criado. Adquiri uma noção completa do que é viver entre pessoas que colocam o amor, o sentimento e a troca humana acima de todos os outros valores. Senti-me em casa. De volta aos Estados Unidos, os efeitos do sonho sobre mim continuaram. Comecei a sair do padronizado modo de vida americano, com suas metas, o programa excessivo de trabalho, o sentimento constante de pressão e prazo esgotado, dinheiro a ser ganho e pessoas a impressionar. Foi um processo vagaroso, mas agora, passados anos, posso dizer que os dias da minha vida contrastam bastante com aqueles da vida que eu levava, quando sonhei com os 4 marginais. Há tempo para relaxar, para visitar os amigos, para plantar o jardim, para ouvir música, para a imaginação ativa. A sucessão de mudanças práticas que tornou isso possível começou com um sonho e novas atitudes que começaram a evoluir dentro de mim. O novo conceito que começou a se desenvolver em respostas aos seus símbolos sobre quem eu realmente sou. Tenho esperança de que, a partir das etapas e dos exemplos práticos que exploramos juntos, se tenha tornado mais fácil para você iniciar-se nesse tipo de trabalho e encontrar em seus próprios sonhos a sabedoria que o aguarda. Lembre-se de que o inconsciente está continuamente se manifestando e que, voluntariamente, gera todas as associações e referências que você precisa para compreender seus sonhos. Tudo que é necessário, essencialmente, é seu trabalho, sua disposição para começar e seguir as etapas. Você pode querer ir além dos limites deste livro e ler mais sobre a natureza dos sonhos e de alguns símbolos, e mais acerca das ideias de Jung. Poderá encontrar vários livros que o ajudarão relacionados na bibliografia. Basicamente, porém, você descobrirá a única barreira que existe entre você e a compreensão do seu sonho é o ato de anotar aquela primeira imagem do sonho e depois anotar a primeira associação que brotar em sua mente. Desde o primeiro ato, o movimento crucial da mão e da mente, começa toda a revelação mágica e surpreendente dos mistérios interiores que seu inconsciente está pronto para executar. Muito obrigada por você estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal para receber os próximos capítulos. O próximo capítulo e última parte, imaginação ativa. Te aguardo, um grande abraço, até mais.